Olá pessoal! Primeiro eu quero agradecer a todos que têm entrado no meu YouTube, no meu canal, assistido. Estou muito feliz, está sendo feito com muito carinho para vocês, tirarem inclusive dúvidas, se quiserem mandar dúvidas, perguntar, nós estamos abertos a qualquer coisa, qualquer assunto dentro da nossa área, dentro de saúde, para a gente conversar. Hoje o nosso tema é hipertensão arterial sistêmica, a hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica, ela é uma doença crônica. Ela não é transmissível. Na maioria das vezes ela tem um fator genético, mas também fatores ambientais importantíssimos, viu? Ela é um conjunto de fatores, é multifatorial a causa da hipertensão. E eu vou citar aqui eles: sal, exatamente. Sal em excesso na alimentação causa hipertensão. O alcoolismo, não precisa a pessoa ser alcoólatra, mas o fato de ingerir no homem mais que 30 gramas de álcool e na mulher mais que 15 gramas também é um fator que pode contribuir para a hipertensão. Estresse também, a pessoa muito estressada. O fator genético, como eu disse, é o mais importante, Etnias também. A raça negra, ela está mais propensa a ter uma hipertensão mais resistente. Embora que no Brasil há uma miscigenação, Nós somos uma mistura de raças aqui, então não tem tanta diferenciação em relação a isso, como em países onde a raça negra são proeminentes, por exemplo, a hereditariedade de uma hipertensão severa é maior. A idade também é um fator, Quase a grande maioria das pessoas em determinada idade ela vai desenvolver hipertensão, porque o nosso organismo, o sistema cardiovascular, ele também vai envelhecendo, ele vai endurecendo, As artérias vão ficando mais enrijecidas e isso é um fator. Outra coisa, a resistência insulínica, É aquela pessoa que a gente fala, é um pré-diabético, A pessoa que tem resistência à insulina, ela também piora. Um outro fator muito importante na piora da pressão alta é a obesidade. A gente costuma falar que quanto mais magra a pessoa for, melhor para o tratamento da pressão alta. Não significa que pessoas magras também não possam desenvolver hipertensão, tá? É outra coisa, eu tô falando que o fato dela emagrecer o máximo que ela conseguir, inclusive é o fator que mais ajuda no controle da pressão alta, é o emagrecimento. E aí a gente estipula um IMC para pessoas até 65 anos menor que 25 e após 65 anos menor que 27. E a cintura abdominal também é muito interessante. Porque quanto maior essa cintura abdominal, maior o risco dessa pressão ir subindo, piorar. Na mulher, ela teria que ser menor que 80 e no homem, menor que 98, 95, ideal. A gordura abdominal, ela está muito relacionada com a gordura visceral dos órgãos internos e isso piora muito a pressão. Em uma pequena parcela, as pessoas podem desenvolver a hipertensão que a gente chama de secundária. O que é a hipertensão secundária? Ela tem uma causa específica. Por exemplo, tireoide, a pessoa desenvolve uma doença da tireoide ou hipertireoidismo, ela pode se tornar hipertensa por essa causa. Mas se eu trato o hipertireoidismo, eu resolvo a hipertensão dela. Então é uma causa secundária que a gente fala. Essa se resolve resolvendo a doença de base, Tem alguns tipos de tumores intraabdominais que levam, feocromocitoma, tem outros tipos de doenças endócrinas também causadoras e tem medicamentos que são causas de aumento de pressão. Tirando essa medicação, a tendência é a pessoa curar-se da pressão alta. Então, resumindo, o que é a hipertensão arterial sistêmica? É uma doença crônica não transmissível, tendo como causa vários fatores. Ela é multifatorial em relação à causa. A base é a genética e o ambiente. Por que eu falo genética e ambiente? O ambiente é a alimentação errada,
com muito sódio, né, sal, com muita gordura, a obesidade, o estresse, o álcool em excesso e a genética, porque na grande maioria das vezes a pessoa já chega, né, já nasce com aquele gene para se tornar hipertenso. Agora, o diagnóstico da hipertensão a gente faz no consultório. É uma hipertensão com a pressão máxima acima de 140 e a mínima acima de 90, e é uma hipertensão, é uma pressão alta persistente. O paciente ele mantém-se hipertenso. Isso é o diagnóstico no consultório que a gente faz de cara, né? A hipertensão tem cura? É uma pergunta muito importante. Na maioria das vezes não. Tá? A hipertensão é uma doença crônica, como eu já disse, né? Existe o controle dela. O paciente se tratando, controlando aqueles fatores ambientais, né, que a gente falou, tomando remédio e acompanhando com o médico, ele vai simplesmente ser uma pessoa normal. Mas curar-se da hipertensão não, a não ser que a causa ambiental seja muito maior que a genética. Muitas pessoas não têm a genética para hipertensão, mas se tornaram obesos, sedentários, fumantes, alcoólatras, uma alimentação desregrada com muito sal, muito churrasco, né, com carne salgada, gordurosa, e aí ela desenvolve a hipertensão, obesidade abdominal. Talvez essa pessoa, se ela mudar o estilo de vida dela, talvez ela nem chegue a tomar remédio. Mais na frente eu vou explicar para vocês um trajeto temporal, vamos dizer assim, do paciente hipertenso, que ele começa hipertensão e ele vai desenvolvendo aquela doença sem tratar, sem se cuidar, sem cuidar dos fatores ambientais, como eu já disse, e ele vai desenvolvendo a doença propriamente dita nos vasos sanguíneos, que é a formação de placa de gordura nos vasos, do corpo inteiro. Muitas vezes esse estágio, o paciente ele não sente nada. É um paciente que não tem sintoma, mas ele já tem inflamação nas paredes dos vasos por causa da hipertensão e já está desenvolvendo ali aquela doença no coração, no cérebro, na visão, nos rins, por exemplo, também. Né? Porque todos os nossos órgãos vitais, né, o corpo humano, ele tem que ser nutrido por sangue, né? Então tem os vasinhos. E a hipertensão, ela inflama esses vasos, o que vai tornando esses vasos cada vez mais com menos fluxo e alterando a função do órgão. O coração, o cérebro, o rim, por exemplo. Muitos pacientes que vão para insuficiência renal dos rins e no futuro vão ter que ir para diálise para sobreviver, a principal causa é a hipertensão arterial. Outra é o diabetes, né? Mas essas duas aí estão bem juntas na causa, na maioria das vezes, de insuficiência renal, por exemplo. O que pode agravar a hipertensão arterial? Lembra quando eu falei sobre os fatores de risco para se desenvolver a doença cardiovascular, aqueles 7? Então, isso aqui se soma com a hipertensão, mas tem uns que assim, aumenta a hipertensão, tá? E eu vou citar aqui para vocês. A obesidade, a gente costuma falar que quanto mais a pessoa for magra, melhor para se controlar a hipertensão. Não significa que a pessoa magrinha não seja hipertensa também, mas isso é um fator muito comprovado. A perda de peso é o fator ambiental que mais ajuda o controle da pressão. Outra coisa é a dieta. A pessoa que ingere muito sal, sabe? E as pessoas não têm noção, sabe? Ingere na alimentação industrializada, né? No refrigerante, no suco de caixinha, nos enlatados, embutidos. Tudo isso tem muito sódio. E o paciente hipertenso não pode usar. Não pode. Isso piora muito a hipertensão, mesmo tomando todos os remédios que ela toma, né, para controlar. O sedentarismo é outro fator que aumenta muito a pressão arterial. A pessoa que faz atividade física, eu costumo falar com meus pacientes, caminhada, não tem coisa melhor que um aeróbico na caminhada. Vai colocar uma roupa confortável, um tênis, anda 50 minutos por dia
por 3 vezes na semana, um total de 150 minutos por semana, já é o suficiente para isso abaixar a pressão. O álcool, várias vezes a gente escuta falar que há estudos que comprovam que a ingesta de uma certa quantidade de álcool melhora a hipertensão. Não é verdade, não tem essa comprovação que a ingesta de álcool melhora a pressão. Mas temos uma comprovação que a ingesta, além do limite preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, aí sim aumenta mesmo. E qual que é o limite? Isso é interessante eu falar. No homem seria 30 gramas de álcool por dia. E o que é 30 gramas de álcool por dia? 2 chopps de 280 ml, 2 taças de 120 ml de vinho, 2 doses de 35 ml dos destilados, que é ou gin, ou vodka, ou uísque, tá? Na mulher é a metade disso, ou seja, é um chopp, é uma taça de vinho de 120 ou uma dose de destilado. Acima disso, o hipertenso vai piorar a hipertensão. Se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Toque o sininho, compartilhe, curta, mande para algum amigo, algum familiar e comente.